Paz, meus irmãos, gostaria de ler para a nossa reflexão de hoje, o texto de Mateus, o capítulo 13, Mateus 13, e a gente vai ler apenas um versículo para basear na nossa mensagem de hoje, que o tema será: qual é o nome do seu Deus? E a palavra do Senhor em Mateus 13, 44 nos diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Queria orar com você, se você puder fechar seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença e te agradecemos por essa oportunidade, porque estar na Tua presença é um bem muito valioso, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor trate, Senhor, a gente aqui, que nesse último domingo do ano, que os nossos corações sejam impactados pela presença do Teu reino, que possamos, Senhor, cada dia mais valorizar o Teu Evangelho e que assim façamos de forma prática, que não seja apenas conhecimento teórico, mas que os nossos corações sejam impactados por um reino que é superior ao nosso. Que os nossos corações sejam impactados por um amor que é mais supremo do que o nosso. E que assim, Senhor, ao final dessa mensagem aqui, possamos te glorificar cada dia mais. Em Cristo Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Você pode se sentar. Hoje nós falaremos a respeito dessa parábola do tesouro escondido aqui no capítulo 13 de Mateus, no versículo 44 que nós lemos, e aí nós falaremos a respeito dessa parábola do tesouro aqui. Mateus, ele escreve essa carta aqui dele, o Evangelho de Mateus, ele escreve para uma comunidade cristã que ela sofre grande influência dos judaicos ali, dos judaizantes. E aí ele apresenta, o fundamento da carta de Mateus é para apresentar Jesus como o Messias prometido, e o rei do reino dos céus. E aí esse capítulo 13 aqui que nós lemos, ele apresenta várias parábolas. Se você for ler o capítulo 13 inteiro, vai ter várias parábolas falando sobre o reino dos céus, que Jesus ele está ensinando à beira-mar. E aí no contexto daquela época, para que a gente entenda esse texto aqui, do tesouro escondido, era comum esconder tesouros em terrenos ali por causa de guerras e instabilidade. Naquela época não existia bancos como hoje, que a gente coloca lá na caixinha do Nubank, deixa o dinheiro render. Naquela época isso não existia, então as pessoas enterravam seus tesouros. E aí quem encontrasse um tesouro valioso naquela época, ele precisava comprar o terreno todo, legalmente, para ter acesso ao tesouro. E aí Jesus, ele usa essa realidade cotidiana para explicar o valor supremo do reino de Deus. E aí a gente vive nessa época, nos dias que vivemos hoje, uma geração que ela busca em muita coisa, sucesso, reconhecimento, dinheiro, autorrealização, aprovação, experiências, conforto. E aí Jesus, ele afirma que existe algo infinitamente superior a tudo que nós podemos possuir, que é o reino de Deus. Então ele ensina nessa parábola aqui, que o reino dos céus, ele é o bem mais precioso que nós podemos ter. E por isso nós só temos um Deus. E aí esse povo que está ouvindo essa parábola aqui, que está à beira-mar ali com Jesus, ouvindo essa história, eram pessoas comuns, eram pescadores, agricultores, eram pessoas comuns que esperavam um reino político visível, eram pessoas que esperavam um Jesus guerreiro, que batesse de frente com o Império Romano, que dominava naquela época, eram pessoas que esperavam um Jesus que acabasse com os impostos pesados que eles sofriam, que acabasse com a opressão que eles viviam. E aí Jesus, nessa parábola, ele ressignifica o conceito de valor. Nessa parábola aqui que nós vemos, Jesus, ele ressignifica tudo que aquelas pessoas acham que poderiam valorizar e o que era o bem mais precioso para elas. Ele ensina que existe um bem mais precioso do que herança, do que riqueza, do que terras, mas ele mostra algo maior que a terra, que ouro, segurança, tudo isso não é capaz de comprar, que é o reino de Deus. E o primeiro ponto aqui dessa reflexão, dessa rápida reflexão para a gente refletir juntos,
é que o reino que nós valorizamos, assim nós adoramos. O primeiro ponto aí do texto, do versículo 44, está dizendo assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. O reino que nós valorizamos, assim nós adoramos. Talvez a gente tenha o mesmo tipo de mentalidade do que aquelas pessoas, do que aqueles povos tinham. Nós queremos um rei. Nós oramos, venha o teu reino, mas nós queremos que os nossos conceitos de reino sejam atendidos. Talvez esteja nos nossos lábios a oração que Jesus ensina ali para os seus discípulos: venha o teu reino. Talvez façamos esse tipo de oração, mas a gente quer que o nosso reino, que as regras dos nossos reinos sejam seguidas. Nós costumamos dar valor para o que achamos que são riquezas. Mas e se a minha visão, se a sua visão, ela continua embaçada quanto ao que o Evangelho não fez ainda, se a gente não achou valor nesse Evangelho, que ele fosse capaz de tirar toda a armadura que a gente tem, que ele tire todo o embaraço das nossas vidas, se a nossa visão ela continua embaçada, como que nós vamos valorizar o que realmente precisa ser valorizado, se a gente não olha para Deus como realmente nosso Deus? Como que a gente faz essa conta? Como que a gente resolve esse problema? Se a gente quer dar valor apenas para o que a gente acha que tem valor. Se a nossa visão continua embaçada, se olhamos para Deus como se fosse apenas mais um qualquer, como que valorizaremos esse Deus? Talvez a gente se perca porque, no conceito que a gente vive, as pessoas acham que riqueza são as famílias delas. Talvez as pessoas se percam hoje em dia porque riqueza é sinônimo de conforto. Porque riqueza é a forma de conhecimento que essas pessoas têm. Riqueza talvez seja o posicionamento político que essas pessoas têm. Riqueza talvez seja o conhecimento de como acredita ser ou não a sua salvação. E aí esse homem aqui, essa pessoa, esse personagem que acha esse tesouro aqui, esse achado, esse tesouro que estava escondido, que foi achado, não foi um achado casual. Foi uma providência divina, porque Mateus, lá no capítulo 11, ele fala, ele dando graças a Deus, Jesus dizendo, ele diz: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor, sendo o Senhor da terra, o Senhor escondeu essas coisas das pessoas sábias. O Senhor esconde as coisas das pessoas sábias e o Senhor revela aos pequeninos. Então esse homem que ele acha o tesouro não foi um acaso. Ele não estava andando e deu de cara com esse tesouro. Não, isso aqui é providência divina. O ato desse homem achar esse tesouro e esconder revela o zelo, o cuidado e a consciência do valor que ele sabe que existia nesse tesouro. O reino, ele exige respostas pessoais e conscientes. Não dá para a gente tratar o reino dos céus como se fosse apenas uma coisa qualquer. E aí, como que a gente entende o valor desse reino, se tudo que nós fazemos é aplaudido? Se nós vivemos em uma sociedade em que somos influenciados por essa sociedade que cada dia mais busca suficiência e independência. Eu não sei se vocês, com certeza, né, já tiveram contato com inteligência artificial, ChatGPT. Se você faz uma pergunta, se você coloca qualquer coisa lá na inteligência artificial, ele sempre diz alguma coisa. Ele diz assim: muito bom, boa pergunta, gostei da sua forma de pensar. E mesmo que você erre, se você manda lá, fala assim para ele: me faz algumas perguntas aí, você responde errado, ele te diz assim: muito bom, mas não é bem assim. Eu gostei da sua forma de pensar, eu gostei do seu posicionamento diferente, mas não é assim que as coisas funcionam. O ponto é que nós estamos sob influência de uma era que foge o tempo inteiro do confronto. Tudo está tudo certo, tudo está tudo bem. E aí a gente deixa as coisas que precisam ser resolvidas para lá, até que alguém venha ao nosso encontro, sente, ouça o nosso problema e resolva os nossos problemas. Nós somos influenciados por essa sociedade que cada dia mais busca suficiência.
A gente busca cada dia mais esse tipo de evangelho, sendo influenciados por essa sociedade, um tipo de evangelho que não nos confronta mais. A gente busca um tipo de evangelho que cada dia mais seja a chave para as nossas respostas, seja a solução dos nossos problemas, seja os nossos sonhos realizados. E assim como a inteligência artificial faz, muito bom, gostei, a gente busca esse tipo de palavra. Não que isso aqui não seja bom, a gente usa isso o tempo inteiro, inteligência artificial ajuda muito a gente, mas sendo influenciados de forma totalmente errada, a gente traz isso para o evangelho também. E aí, esse evangelho do reino, que precisa ser valorizado, a gente começa a adorar esse tipo de evangelho, que é um evangelho um pouco mais soft, um pouco mais docinho, um pouco mais fácil. A gente não quer trabalho para pensar. A gente quer o mínimo de esforço que a gente pode ter para economizar energia, para que a gente seja saciado com todo o prazer que a gente pode experimentar. E a gente traz isso para a nossa vida com Deus. Só ouvir, só ver, só ouvir experiências de outras pessoas, só ver pessoas falando a respeito do reino de Deus, não é experimentar. A gente não vai estar saciado se a gente não experimentar esse reino dos céus. É como se a gente olhasse um monte de vídeo de pessoas indo em restaurantes chiques, em restaurantes legais, churrascarias, hamburguerias, e a gente nunca experimentasse. A gente nunca vai ser saciado assistindo apenas vídeos. E assim é com o reino de Deus, assim se trata do reino de Deus. Se a gente só vê, se a gente só olhar a experiência de pessoas, a gente não vai ser saciado. Isso serve para o próximo ano que a gente vai entrar. Se a gente está acostumado apenas em vídeos, em podcasts, em experiências de pessoas, em comentários bíblicos que às vezes nos ajudam, mas se eu quero apenas a experiência de outra pessoa que me influencia, eu nunca vou ser saciado. Nunca vou ser saciado se assim eu tratar o reino de Deus. O segundo ponto é que o reino é de quem entende o valor. E esse homem aqui, dessa parábola que Jesus conta, ele entende, porque ele diz: então, esse homem, transbordante de alegria, ele entende o valor. Porque o reino, ele não é uma perda amarga, mas o reino que a gente, na teoria, deveria seguir, e que a gente batalha para perseguir, ele não é um reino de perca amarga, mas é um reino de troca gloriosa. Porque o reino dos céus, ele nos custa tudo. O reino dos céus, ele nos custa tudo, mas mesmo nos ferindo, ele nos dá uma alegria que nada e nem ninguém poderia nos dar. Então, o reino é de quem entende o valor. Esse homem entende o valor do que abre mão de tudo, porque ele vai transbordante de alegria, e ele vende tudo que tem para comprar esse terreno. Aqui, as nossas perdas, as nossas vitórias, alegrias, prazeres, sucessos, se transformam tudo em perda comparado com o sublime conhecimento de Cristo. Assim como Paulo lhe diz lá em Filipenses, ele traz o seu currículo perfeito. Eu sou o maior deles. Eu sigo a lei certinho. Eu nasci na maior das tribos. Eu tenho conhecimento. Estudei nas melhores escolas. Mas tudo isso comparado com o sublime conhecimento de Cristo, eu trato como perda. Talvez nós temos tanto peso em nossos corações para abrir mão de uma coisa que é mínima que seja, porque o reino, ele é minúsculo. O reino é o restinho de espaço que sobrou nas nossas vidas. É por isso que talvez quando a gente ouve esse homem aqui, que ele sai, ele transbordando de alegria, ele vende tudo que tem. Talvez a reflexão que a gente faça é que, eu pelo menos fazendo, é que talvez as preocupações nos sufoquem tanto que a gente não larga tudo com grande alegria. A gente não larga porque a gente tem muito sonho para conquistar. A gente tem muito dinheiro para fazer. A gente tem sonho para alcançar. Principalmente nessa fase que eu e a Isabela a gente está enfrentando, buscando coisa para casamento,
Você começa a ver as coisas e parece que tudo é muito maior do que Deus. Você começa a pensar, você faz as contas e você fala, cara, eu não sei se eu tenho fé o suficiente. E talvez a gente trate o Senhor dessa forma, porque a gente não transborda de alegria para abrir mão das coisas. A gente não transborda de alegria para abrir mão de pecados. A gente não transborda de alegria para abrir mão de sonhos, talvez se o Senhor nos pedir. A gente não transborda de alegria para abrir mão de metas que a gente traça para o próximo ano, se o Senhor nos pedir. E o exemplo que Jesus conta é que esse homem, ele entende o valor. Ele entende o valor porque tudo o que ele tem se torna perda, comparado com o tesouro que ele encontra. E aí o próximo ponto é que o reino é um reino de entrega total. Porque esse homem vai, ele vende tudo o que tem e ele compra o campo. Jesus nos ensina com essa parábola que a salvação ela não é comprada. Ele ensina que o reino demanda de uma prioridade absoluta. E o ponto é que a gente se esquece que as demais coisas, elas estão sendo acrescentadas à medida que nós buscamos a Cristo. Assim como Mateus nos diz. Porque a gente talvez decore aquele versículo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas aí parece que a gente quer viver apenas das coisas sendo acrescentadas. A gente só quer viver essa parte. A gente quer tudo sendo acrescentado, mas buscar o reino dos céus em primeiro lugar, com prioridade, isso caiu em desuso hoje em dia. Isso caiu em desuso. Tudo que a gente vê hoje em dia, tudo que a gente vive sob influência da sociedade que a gente vive, é uma sociedade cada vez mais que se preocupa apenas com seus prazeres. É uma sociedade que vai se tornando cada dia mais narcisista, e aí tudo que não é espelho, tudo que não reflete a minha face, tudo isso é feio. Porque eu crio uma forma de pensar que tudo que reflete a minha imagem e minha semelhança é bênção. Eu acho que tudo o que reflete o meu conhecimento, que tudo que reflete a minha forma de pensar, o meu posicionamento, tudo isso é bênção. E tudo que foge disso, tudo que foge do meu conforto, aí isso é maldição. A gente nunca viveu em uma época em que tantas pessoas ouvem a voz de Deus. A gente vê um monte de vídeo, um monte de gente falando, eu ouvi a voz de Deus e Deus me mandou fazer isso. Ah, Deus me mandou ficar quieto. Ah, Deus me mandou fazer. Ah, Deus me mandou dar esse passo de fé. A gente nunca viveu em uma época em que as pessoas ouvem tanto a voz de Deus. Mas nós nunca vivemos em uma época também em que as pessoas são tão analfabetas biblicamente. Porque abrir a Bíblia, pedir que o Senhor sonde o nosso coração, pedir que o Senhor esquadrinhe os nossos pensamentos, isso dá trabalho. Dá trabalho a gente pegar talvez a palavra, mastigar a parte difícil, a parte amarga, isso dá trabalho. Então a gente busca, pessoas hoje ainda buscam esse tipo de evangelho que não é trabalhoso. É um evangelho que as pessoas querem, as bênçãos sendo acrescentadas, mas buscar o reino de Deus não mais. É por isso que a gente busca o conforto, porque esse é o nosso tesouro. O conforto é o nosso tesouro. Esse é o sinônimo de bênção para nós. E aí, quando a gente ouve essa pergunta, qual o nome do nosso Deus? Talvez a gente responda que o nosso Deus é o conforto, porque isso é sinônimo de bênção. A gente não quer nada além do nosso próprio bem-estar. A gente quer uma vida de pé na areia, de água de coco, descanso, prazer. É isso que a gente quer. A gente foge cada dia mais num evangelho que bate de frente com os nossos ídolos, com os nossos ideais. E pelo ano que talvez a gente tenha tido de dificuldades, de lutas, de amarguras, a gente se esquece que o tesouro, ele é mais valioso do que o campo. Esse homem, ele abre mão de tudo aqui, porque ele entende que o tesouro, ele é mais valioso do que o campo inteiro. Mas talvez pelas dificuldades que às vezes sufocam a nossa fé,
as lutas, as amarguras, a gente se esquece o valor desse tesouro. A gente esquece o valor desse tesouro e a gente acha que o campo é muito mais valioso. Só que Jesus, contando essa parábola do tesouro, ele faz referência, está implícito aqui, que ele está falando de um reino que é eterno. Tudo que a gente vive do lado de cá da eternidade, como a gente ouviu ontem na pregação do pastor Gustavo, tudo isso passará, porque existe um outro lado da eternidade que nós viveremos quando ele vier, quando ele descer dos altos céus e nos chamar pelo nosso nome. Tudo isso passará. Vai ser um reino que não existirá mais lágrima, não existirá mais dor, não existirá mais preocupação com o casamento, não existirá mais preocupação com saúde, não existirá mais preocupação com encher igreja, não existirá mais preocupação com os nossos sonhos, com as nossas metas a serem alcançadas, com os nossos relatórios que a gente precisa apresentar. Não existirá, daquele lado da eternidade, não existirá. Porque Jesus, ele renunciou tudo para nos comprar. Jesus abriu mão de toda a sua glória. Jesus, sendo Deus, se esvaziou de tudo para nos comprar. Ele se esvazia de tudo, ele entrega ao Pai. E aí ele nos compra por um valor que ele é muito superior a todo o ouro e toda a prata. É um valor que é muito mais precioso do que tudo que nós podemos ter nessa terra. É um valor que ele é muito mais precioso do que todos os prazeres que talvez a gente possa conquistar, do que todo o êxtase que a gente possa experimentar, do que todo o descanso, do que todo o dinheiro que a gente possa conquistar. Por isso, o que vale mais para nós? Se a gente fizer uma análise na nossa vida, o que nós nunca abriríamos mão? O que é o reino de fato? Esse reino que Jesus conta dessa parábola. O que é que nos vale? O que vale para nós? Abrir mão de tudo. Ou será que esse reino, ele é apenas um botão de emergência? Que a gente se volta apenas para que quando tudo está dando errado, que as coisas voltem a dar certo? Será que a gente trata esse reino dessa forma? Será que o reino de Deus, ele ainda está sendo esse reino bem pequeno, bem minúsculo, que não vale nem 15 minutos do nosso tempo, que não vale nem o começo do nosso dia, que não vale um tempo a mais que a gente larga o celular e se dobra na presença dele? Será que o reino de Deus, ele é um reino que vale todo o nosso tempo, todo o nosso dinheiro, todos os nossos sonhos, todo o nosso conforto, para que a gente responda: quem é o nosso Deus? O meu desejo nessa breve reflexão aqui é que durante esse ano de 2026, que a gente se lembre todos os dias, que a gente pregue para a nossa alma todos os dias, que esse reino, o reino dos céus, ele é revelado aos humildes, que esse reino, ele é precioso para quem crê, que esse reino, o reino dos céus, ele é custoso para a nossa carne, que a gente se lembre todos os dias que esse reino, sendo custoso, mas mesmo assim ele é glorioso para quem de fato vive esse lado do reino que é eterno, para quem vive de fato esse reino que confronta os nossos ídolos, esse reino que confronta os nossos sonhos, que confronta a nossa carnalidade, a nossa forma de pensar arrogante, a nossa forma de se portar, reagir de forma arrogante. Que durante esse ano de 2026, para os irmãos que gostam de fazer esse processo de organização, colocar metas lá, que a principal meta seja que a gente entenda cada vez mais o preço desse tesouro valioso aqui.
que a nossa principal meta seja pedir: Senhor, revele cada dia mais o seu reino para nós. Porque nós fazemos parte das pessoas que, se o reino não for revelado, estaremos perdidos cada dia mais nos nossos delitos e pecados. Mas que o reino, sendo revelado a nós, que ele possa ser, de fato, esse reino valioso, igual esse homem que vai, vende tudo e compra o campo. Que nesse ano de 2026 o reino de Deus transforme o nosso coração como igreja, como discípulos de Cristo, e que, como comunidade, a gente possa viver cada dia mais esse reino que é eterno. Amém? Eu queria orar mais uma vez com você antes da gente cantar. Senhor, o nosso pedido, Senhor, nesse último culto de domingo aqui, na Tua presença, é que o Senhor revele a nós essa parte do Teu reino, Senhor, que a gente não consegue sozinho. Que o Senhor trate o nosso coração como igreja aqui, Senhor. Que o Senhor não permita que a gente entre no ano de 2026 como pessoas pesadas, amarguradas, mas que a gente se renda à Tua vontade para que o Senhor trate os nossos corações. Para que o Senhor trate, Senhor, a nossa forma de pensar, que o Senhor trate a nossa forma de agir, que o Senhor trate o nosso entendimento, que talvez a gente tenha de forma equivocada do que é ser igreja, mas que acima de tudo, Pai, a gente valorize mais o Teu reino, que a gente valorize mais o Teu sangue, que a gente viva de forma prática, Senhor, de pessoas que entendem que o Teu reino é muito mais valioso do que tudo que possamos ter, do que qualquer pessoa que possamos conquistar, do que mais impactante seja a nossa forma de falar, quantas pessoas estiverem aqui ou não, mas que cada dia mais, Senhor, como cantamos já aqui, como falamos já aqui, que nós estejamos alicerçados na rocha eterna que é Cristo Jesus. Porque se assim for, Pai, por mais que a gente passe por dificuldades, por mais que pareça que a onda seja maior do que o nosso barco, por mais que o desconforto bata a nossa porta, a gente valorize cada dia mais o Teu reino que é eterno. Se a gente precisar abrir mão, Senhor, das nossas convicções, se a gente precisar abrir mão do nosso conforto, se a gente precisar abrir mão dos nossos sonhos, nos ajude a fazer isso. Nos ajude, Senhor, a sermos mais parecidos contigo. E que assim façamos, Senhor, até o dia que o Senhor que o Senhor vier nos buscar, até o dia que o Senhor vier e nos chamar pelo nosso nome, para que a gente viva, Senhor, no novo céu, na nova terra, que a gente viva do outro lado da eternidade, mas até lá que sejamos pessoas corajosas, pessoas firmes, que não vacilam, mas pessoas que proclamam a glória de Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, com o coração confiante e sendo gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém.